Olá, boa noite. Boa noite. Mais de 140 mil pessoas movidas pela fé. Esse foi o PHN 2023. Nossa equipe mostra os bastidores do maior acampamento para a juventude na Canção Nova. Pesquisa aponta que quase 9% da população tem algum tipo de deficiência. Contaminação por microplástico na Baixada Santista é uma das maiores do mundo. Campanhas de saúde reforçam o cuidado com as hepatites virais. Mais de 700 mil brasileiros foram diagnosticados com a doença nos últimos 20 anos. Na Bélgica, Lula busca concluir acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Em Recife, fiéis celebram 327 anos de devoção à Nossa Senhora do Carmo. Reconhecimento de mais uma venerável brasileira. Solenidade no sul de Minas oficializou o título de Teresa Margarida, a Nossa Mãe. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Iniciamos esta edição do Canção Nova Notícias falando do PHN, porque nesses últimos 5 dias do maior encontro da juventude católica do Brasil, mais de 140 mil pessoas passaram pela Canção Nova em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. E o evento terminou ontem com a Santa Missa às 3 da tarde. O meu lugar é o céu, se morar, é lá que eu quero morar. O tradicional giro das camisetas no encerramento do PHN foi oportunidade de conhecer melhor o próximo, realidade que Rafael e Gisele puderam experimentar. Eu peguei a camisa dela aqui no giro e chamei ela no WhatsApp, começamos a conversar. E aí foi amizade, continuou a amizade até esse ano, a gente se encontrou esse ano aqui. Assim que eu entrei na van, ele mandou mensagem pra mim, eu falei, é ele vai ser o amigo que eu precisava pra estar do meu lado. Às vezes a gente fala assim, que a gente precisa de uma amizade verdadeira e Deus coloca as pessoas certas na nossa vida. No rodar camiseta, vendo os jovens, realmente eu tenho certeza que a nossa missão, que é também de evangelizar. Com o tema Mariano, o PHN 2023 confirmou a missão da Canção Nova. É uma confirmação nos 45 anos da comunidade ser dela, porque o Padre Jonas trouxe isso para nós. Uma juventude reunida em busca da santidade. O encerramento do acampamento, que celebra os 25 anos do PHN, ficará na memória e no coração de uma multidão que traz consigo o desejo de viver o tão aclamado por hoje não vou mais pecar. Quando a gente busca a santidade, a gente conta com uma força que não vem só de nós. Nós temos a intercessão dos santos, nós temos a presença de Nossa Senhora, a Eucaristia, os sacramentos, nós temos irmãos, nós temos a igreja, nós temos a Canção Nova, enfim, tantos meios que o Senhor coloca da nossa vida para a gente buscar. É possível porque a gente não está só nessa luta. Um dos instantes mais marcantes no último dia do evento foi a presença dos pais da Caroline e dos avós do Luan, falecidos no mês passado, vítimas de um ataque na cidade de Cambé, no Paraná. Quando tinha que levar ela para confessar, eu tinha outros compromissos, eu falava para ela, né? Eu falei assim, hoje não vai dar tempo, tal, tá difícil. E ela falou assim, pai, e se eu morrer hoje? Então, era um argumento muito forte que ela tinha para mim levar ela para confessar. Eles tinham um compromisso com Deus muito forte. Grupo de oração, vicentinos, missa de manhã, missa à noite. Perdemos a carne, nós não perdemos a alma desses meninos. A busca pela santidade é vivenciada no olhar, pensar e agir da juventude. A metodologia PHN é uma proposta para todos os dias, afinal, por hoje não. O PHN do ano que vem já tem data marcada. O evento será realizado entre 11 e 14 de julho de 2024, com o tema Ou Santos ou Nada. O acampamento PHN 2023 foi marcado por momentos de fé e espiritualidade.
Além de atrair as jovens de todo o país, a questão social se fez presente por meio de autoridades que foram ao evento. É a quarta vez que Endner vem ao acampamento PHN. Segundo ele, a espiritualidade vivida na Canção Nova é a possibilidade do jovem virar a página e ter a vida transformada. Aqui é o melhor lugar que você tem para vir encontrar Cristo e se verdadeiramente amar ainda mais Jesus Cristo. A juventude que participou das celebrações na sede da comunidade em Cachoeira Paulista veio dos mais diversos lugares. Nós, como os profissionais do mar, que sempre estamos querendo mais a presença de Deus durante a nossa vida, durante a nossa profissão, sair daqui com certeza uma pessoa melhor, renovada e com mais força para continuar a caminhada. O PHN nasceu quando o Monsenhor Jonas pregava o ou santos ou nada, e esse resgate que a igreja faz na vida dos necessitados de uma vida nova pode se ver aqui, na multidão de jovens atraídos para o evento. Além do público do PHN, o evento contou com a presença de autoridades civis, políticas e religiosas. O trabalho do PHN de espiritualidade e de levar bons valores para a nossa juventude faz toda a diferença. Estou muito contente de poder retornar mais uma vez no PHN, esse grande evento de todo o Brasil unido. Aqui se pratica o amor, não é? Aqui se aplica, né, os exemplos da boa conduta. A gente não tem resgate social sem resgate da fé. Eu acho que isso está permeando todas as nossas ações sociais. Durante o evento, foram doados 2 veículos para o transporte de assistidos das obras sociais da Canção Nova. A Canção Nova deu muito mais para mim, deu a família, deu filhos, deu formação, que transformou minha vida. Nada mais óbvio de que ajudar. Nós precisamos estar juntos para quê? Para atender essas famílias que são assistidas pela nosso social. E essas vans, ela percorre Cachoeira Paulista todos os dias para poder atender esses adolescentes. Nós, Canção Nova, também estabelecemos um relacionamento com as autoridades políticas, com os governadores e assim por diante, para que possamos, da melhor forma possível, prestar esse serviço de amor misericordioso em relação aos empobrecidos, aos enfermos, às pessoas que passam por dificuldades. A comitiva brasileira na Europa participou hoje de um encontro com líderes da Comissão Europeia. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações para a gente. Ronaldo, boa noite para você. Reinaldo e Yara, bom começo de semana para vocês, boa noite e também para todas as pessoas que agora nos acompanham. Olha, em declaração à imprensa, Lula disse que o país vai aumentar o esforço para cumprir exigências ambientais e assinar o Acordo de Livre Comércio. O presidente participa da 3ª cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos com a União Europeia. O encontro na capital da Bélgica reúne líderes de 60 países, entre latino-americanos e europeus. Na oportunidade, a União Europeia anunciou o investimento de 242 bilhões de reais em projetos de energia limpa, infraestrutura e saúde em países da América Latina. No velho continente, Lula pretende estreitar laços com grandes potências econômicas, fechar acordos bilaterais e destravar as negociações entre Mercosul e União Europeia. O principal ponto de divergência é a questão ambiental. Antes de deixar o país, Lula levantou a possibilidade de não ceder muito, mas ressaltou que o Brasil deve cumprir sua parte. Nós temos um compromisso com o desmatamento zero na Amazônia até 2030. É um compromisso, eu diria, quase que de fé. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, acredita no fechamento de um acordo com o Mercosul ainda em 2023. O bloco econômico deseja expandir as trocas comerciais com outros países para reduzir a dependência da China e da Rússia. Queremos discutir hoje como conectar mais os nossos povos e as nossas empresas, como reduzir o risco, reforçar e diversificar as cadeias de abastecimento e como modernizar as nossas economias de uma forma que reduza as desigualdades e dê benefícios a todos. A comitiva brasileira retorna ao Brasil na próxima quarta-feira.
Mais de 18 milhões e meio de brasileiros têm algum tipo de deficiência. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sávio nasceu com glaucoma nos 2 olhos. A doença afetou o nervo óptico e causou cegueira. O músico integra a diretoria da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Então, acho que um dos principais desafios que nós enfrentamos atualmente é a capacitação. A aposentada Telva utiliza cadeira de rodas desde os 2 anos de idade, quando teve paralisia infantil. Com o tempo, a gente vai perdendo mais ainda a nossa mobilidade. De acordo com os dados divulgados na pesquisa do IBGE, em 2022, mais de 47% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais de idade. A taxa de analfabetismo para as pessoas com deficiência foi de 19,5%, enquanto que para as pessoas sem deficiência foi de 4,1%. Indicações do IBGE apontam: pessoas com deficiência no Brasil têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. O Ministério do Planejamento vai utilizar os dados para auxiliar no monitoramento de políticas públicas. De acordo com a pasta, o trabalho deve melhorar a aplicação do orçamento do governo para atender pessoas com deficiência. A partir de hoje, o Congresso Nacional adota o recesso informal chamado de recesso branco. Vamos novamente a Brasília agora para chamar a Aline Campelo, que traz as informações. Boa noite, Aline. Uma excelente noite e início de semana para você, Yara, e para todos que nos acompanham. O recesso aqui no Congresso Nacional começou hoje e vai até o fim deste mês. A votação do orçamento ficará para o retorno das atividades parlamentares em 1º de agosto. Normalmente, o recesso de julho só é permitido a deputados e senadores após a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desta vez, Lula pediu aos congressistas que votem a LDO de 2024 somente após a aprovação do novo plano fiscal, que será discutido novamente pelos deputados no mês que vem, após modificações feitas no Senado, no texto, votado na Câmara. O recesso parlamentar vai até 31 de julho e neste ano começou informalmente na semana passada na Câmara dos Deputados, que não realizou sessões plenárias depois que o presidente Arthur Lira adiantou a pauta e viajou. Já o Senado seguiu com sessões plenárias e de comissões até a última quarta-feira. Por aqui, casas vazias, sem nenhuma movimentação de parlamentares e jornalistas, como é habitual aqui no Salão Verde. Volto com vocês. Obrigada, Aline. Uma ótima noite para vocês. De Brasília para São Paulo para falar do cuidado com o meio ambiente. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo investigam o volume de microplástico em Santos, no litoral paulista. Assunto para Sidney Fernandes, que traz os detalhes. Sidney, boa noite para você. 3 áreas estão sendo monitoradas desde 2021 e a conclusão é que o nível de microplástico naquela região é um dos maiores do planeta. Boa noite a vocês na Central de Jornalismo e boa noite a toda a nossa audiência. O estudo conduzido por pesquisadores da Unifesp de Santos analisou ostras e mexilhões e constatou uma grande quantidade de partículas de plástico nesses animais. A pesquisa começou em 2021 no estuário de Santos, zona de transição entre rio e mar. As áreas monitoradas abrangem a Balsa de Santos Guarujá, Praia do Góis e Ilha das Palmas. Para calcular o nível de microplástico na região, 60 ostras e mexilhões que vivem grudados nas rochas foram estudados. Eles se alimentam a partir da filtração de pequenos detritos nutritivos que estão presentes na água do mar. Se essa água do mar está contaminada por substâncias químicas perigosas ou mesmo pelos microplásticos, eles acabam sendo internalizados, assimilados por esses organismos, e essas partículas se acumulam nos seus tecidos. Os pesquisadores da Unifesp descobriram que os moluscos têm de 20 a 30 partículas de microplásticos por grama de tecido. As amostras foram comparadas a 125 estudos de cerca de 40 países.
A presença de microplástico nas áreas do litoral paulista é uma das maiores do mundo. 90% das partículas encontradas nos animais contêm resíduos têxteis, que podem vir de uma simples lavagem de roupa. No estudo, um único organismo chegou a apresentar 300 partículas. A maioria dos estudos não ultrapassam a faixa das 10 partículas por grama. Pode ser muito perigoso porque os microplásticos eles podem transportar vários contaminantes. Se for ingerido, tem um problema sério alimentar aí. O estudo pode nortear a formulação de políticas públicas para fiscalizar contaminações desse tipo e deve ser ampliado para outros 6 estuários nos estados do Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A origem desse material é basicamente o nosso modo de vida, que cada vez mais incorpora o plástico em bens e produtos e serviços que nós consumimos. Repensar o estilo de vida e evitar que toneladas de plástico cheguem aos oceanos são alternativas para reduzir danos à vida humana e proteger animais marinhos. Ao longo deste mês, campanhas de saúde reforçam o cuidado com as hepatites virais. Nas últimas 2 décadas, mais de 718 mil brasileiros foram diagnosticados com a doença, segundo o Ministério da Saúde. A hepatite viral é uma infecção que causa alterações no fígado. 3 dos 5 tipos da doença são mais comuns no Brasil. As mais comuns que a gente tem no nosso país é a hepatite A, B e C. Então, cada uma pode se manifestar ou não, e cada uma tem sua peculiaridade. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com sangue infectado. Sintomas como pele e olhos amarelos só aparecem em casos avançados. O fígado só dá sintoma quando ele tem, em média, 10% somente viável, ou seja, 90% do fígado já foi embora. Na maior parte das vezes, não esperem os sintomas, façam o teste. A cura começa pelo teste. Os 718 mil casos de hepatite viral registrados no Brasil pelo Ministério da Saúde ocorreram entre 2000 e 2021. A boa notícia é que tanto a testagem como os medicamentos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. O SUS oferece vacina contra as hepatites A e B. Já o tipo C da doença pode ser combatida pelo diagnóstico precoce. A maioria delas de forma evolução benigna e silenciosa, mas que quando se cronificam, o risco de evoluir mal é muito grande. Então, por isso, da campanha do Julho Amarelo, principalmente com foco na hepatite B e C, para tentar fazer o diagnóstico nos pacientes que são portadores e não têm nenhum sintoma da doença. A gente tem muito interesse que as pessoas que saibam que podem estar contaminadas com hepatite B ou C, que elas procurem as AMAs, Procure os AMAs, porque esses são testes, pessoal, que está no SUS. E o tratamento também está no SUS, disponível para qualquer cidadão brasileiro. Olha, neste mês de férias em que muita gente se programou com antecedência, este tempo, comprando passagens aéreas para aproveitar os dias de descanso, estão diferentes um pouco para algumas famílias, para algumas pessoas. Pois é, Reinaldo. As situações como voos cancelados ou bagagens extraviadas podem trazer muita dor de cabeça para o passageiro. Francisco teve a mala extraviada durante uma viagem à Rússia e ficou 3 dias sem os pertences. Foi, constrangedor que você fica num lugar sem sua roupa, sem seus pertences. Eu comprei uma roupa lá que eles me ressarciram depois, mas eu tive que entrar um pouco na justiça para pedir isso. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a companhia aérea é responsável pela bagagem do passageiro a partir do momento em que o item é despachado. Quando tem o extravio de bagagem, a companhia aérea ela tem até 7 dias para localizar essa bagagem, em caso de voos nacionais, até 21 dias em caso de voos internacionais. No entanto, a gente orienta o consumidor, assim que ele verificou que a mala não chegou, ir até o balcão da companhia aérea e fazer a notificação. Outra situação recorrente, principalmente nos períodos de alta temporada, é o cancelamento de voos. No ano passado, Alexandre passou por essa situação e quase perdeu uma reunião de trabalho. No momento do check-in, eles informaram que não haveria mais vaga para a gente viajar.
E eu tive que comprar outra passagem na data de outra companhia, porque a companhia não deu uma solução. Nesses casos específicos, a companhia aérea ela tem que resolver. Então, o consumidor está para viajar e ele adquiriu uma passagem. Então, eles têm que relocar esse consumidor para o próximo voo. E se tiver qualquer dano a esse consumidor, ela tem que reparar também. Porque muitas vezes o consumidor está fazendo uma viagem importante ou ele tem um evento importante e acaba perdendo. Já em casos de atrasos, a empresa deve reparar materialmente o consumidor. A partir de 1 hora de atraso no voo, ela já tem que conceder ali para o consumidor uma comunicação, seja por internet ou por telefone. Se a partir de 2 horas que o consumidor está esperando, aí ela tem que, além da comunicação, também fornecer para o consumidor uma alimentação. Se esse prazo for de 4 horas, aí já tem que fornecer a acomodação. Começamos a semana com a atuação de uma massa de ar frio no sul, que deixa a região mais gelada. Há previsão de chuva nos 3 estados, porém fraca e isolada, sem risco de transtornos. O destaque estará no tempo frio, em que as mínimas ficam na casa dos 8 graus em Curitiba, 12 em Florianópolis e 5 em Porto Alegre. Por aqui, a chuva acontece em todos os estados, estando mais concentrada no estado de São Paulo, principalmente no sul paulista. Essa chuva se estende para o centro-oeste, que se depara com maiores acumulados no sul do Mato Grosso do Sul. No norte, as pancadas de chuva ocorrem em todos os estados, mas vemos que o sol também aparece e deixa o dia abafado. Assim como no nordeste, onde o tempo firme predomina para o alívio dos nordestinos. Atenção apenas aos moradores das áreas litorâneas, onde a chuva ainda persiste. Vamos conferir algumas temperaturas. Em Palmas, a tarde será quente, com máxima de 36 graus e 32 em Cuiabá. Já as mínimas ficam na casa dos 14 em Campo Grande e Belo Horizonte, 15 na capital paulista e em Goiânia. Reinaldo? Olha, aos poucos, o Centro Médico Padre Pio está sendo equipado para atender com mais qualidade. Aparelho de ultrassonografia, equipamentos do laboratório de pequenas cirurgias e estruturação dos atendimentos de emergência. Isso está acontecendo graças à generosidade de tantas pessoas que rezaram o rosário com Frei Gilson durante a quaresma. Em breve, moradores de Cachoeira Paulista e peregrinos poderão contar com um hospital pertinho da Canção Nova. Com o carinho do povo, Frei Gilson conheceu as instalações do Centro Médico Padre Pio. O Santo Rosário, rezado na TV e nas redes sociais, foi determinante para o aprimoramento do trabalho no Centro Médico. Deus colocou no meu coração de colaborar com esse projeto. Perguntei se estava precisando de algo e havia muitas necessidades. Então, o meu trabalho foi só colocar o Brasil e o mundo. A partir das doações realizadas na quaresma com Frei Gilson, novos exames serão oferecidos à população de Cachoeira Paulista e aos peregrinos. A demanda do ultrassom, por exemplo, tende a dobrar. Fora isso, a gente conseguiu estruturar nossa sala de emergência. Então, hoje a gente tem já uma medicação chamada metalise, que é específica para alguns casos, conseguindo salvar a vida da pessoa mesmo ali nos casos de doenças cardíacas, né, infarto principalmente, e um marca-passo transitório. Estamos terminando, né, para apresentar à vigilância sanitária, nossa sala de pequenas cirurgias, onde pequenas biópsias já poderão ser realizadas, cirurgias de cistos, né, de extremidades, tudo isso vai poder ser feito dentro dessa sala. Contemplar as benfeitorias do presente e sonhar com as melhorias para o futuro. O sócio mantém o Centro Médico Padre Pio. Então, você imagina, hoje nós estamos aqui no prédio, que é existente, terá mais um prédio de 1.900 metros quadrados aproximadamente, que precisará ser mantido. Então, nós precisamos realmente da doação, da caridade, de cada sócio que nos ajuda a manter a Canção Nova. Neste terreno, o complexo de saúde de 4 andares vai permitir que mais pessoas sejam atendidas. Inúmeros desafios, uma única certeza: acolher mais pessoas do que a gente imagina. Então, foi uma alegria estar aqui no Centro Médico Padre Pio, que em breve a gente começa a chamar de Hospital Padre Pio.
Enquanto milhares de jovens participavam do acampamento PHN na Canção Nova, o Papa Francisco, em Roma, incentivava os jovens católicos a semear o evangelho nas pequenas coisas de cada dia e a dedicar tempo aos mais necessitados. Semear a palavra de Deus sempre, mesmo que o mundo o reme contra. No Ângelus deste domingo, o Papa Francisco aproveitou o evangelho do dia sobre a parábola do semeador, comparando a palavra de Deus à semente. Jesus, o bom semeador, não se cansa de semeá-la com generosidade. Jesus semeia com generosidade porque conhece o terreno do nosso coração. Ele sabe que as pedras da nossa inconstância e os espinhos dos nossos vícios podem sufocar a palavra, mas sempre espera que possamos dar frutos abundantes, disse o pontífice. Que nós possamos portare fruto abundante. O Santo Padre citou o exemplo dos pais que são chamados a semear a fé aos filhos, mesmo quando não entendem ou são influenciados pela mentalidade do mundo, que rema contra eles. Francisco afirma: a boa semente permanece e cria raízes no devido tempo. Francisco também falou aos sacerdotes, religiosos e leigos engajados no anúncio da Boa Nova e que muitas vezes não têm alcance imediato de sua evangelização. De acordo com o Papa, pela ação do Espírito Santo, o reino de Deus já está crescendo por meio de seus esforços. Enquanto os jovens do Brasil viviam um fim de semana do acampamento PHN, o Santo Padre trouxe no Ângelus o exemplo dos jovens que semeiam o Evangelho no dia a dia, a começar da vida de oração. Pequena semente que não se vê e, mesmo assim, gera frutos. Francisco incentivou os jovens a dedicar tempo ao outro e aos necessitados. Pode sembrare perso, invece é tempo santo. Pode parecer perdido, mas ao contrário é um tempo sagrado, disse o Papa, ao ressaltar que as satisfações do consumismo e do prazer nos deixam de mãos vazias, e concluiu lançando mais uma interrogação. Tenho lançado as sementes do Evangelho como Jesus, mesmo que não veja os resultados imediatos? Francisco finalizou pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a sermos semeadores, generosos e alegres da Boa Nova. E a igreja em Recife celebrou nesse domingo 327 anos da festa em homenagem à Nossa Senhora do Carmo, padroeira da capital pernambucana. A missa de encerramento foi presidida por Dom Fernando Saburido. Muita gente homenageou a Mãe do Carmelo com roupas e rosas amarelas. A missa, presidida por Dom Fernando Saburido, foi a 27ª do dia. A ameaça de chuva não afastou os fiéis, que lotaram o Pátio do Carmo. É muito bonito a gente ver essa expressão de ternura das pessoas para com Nossa Senhora. Não importa a situação do tempo, com chuva ou sem chuva, mas as pessoas estão aqui, entendendo que Maria é aquela que nos conduz a seu Filho Jesus. O andor com a imagem de Nossa Senhora cortou a multidão que seguiu em procissão por ruas próximas. Recife fazendo festa para a mãe e padroeira. Aqui na Canção Nova são muitas as histórias de pessoas que tiveram uma vida transformada pelas pregações de Monsenhor Jonas Habib, o fundador da comunidade Canção Nova. São memórias de quem viveu a experiência com Cristo. Estamos com 45% na campanha do projeto Dai-me Almas nesse mês. Faça a diferença conhecendo a obra e promovendo doações pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Olha, no mês de maio nós noticiamos aqui no Canção Nova Notícias a publicação do decreto reconhecendo mais uma venerável para os brasileiros. Pois é, Reinaldo. As virtudes heróicas, fama de santidade e as centenas de graças alcançadas por sua intercessão tornaram Madre Teresa Margarida, carmelita descalça do sul de Minas Gerais, venerável. A espiritualidade preencheu as ruas de Três Pontas, no sul de Minas Gerais. Pela fé na Virgem Maria, religiosas de clausura se uniram ao povo. A Nossa
Nossa mãe, ela nasceu em Borda da Mata. E a padroeira de Borda da Mata é Nossa Senhora do Carmo. O estandarte de Nossa Mãe e o andor com a imagem de Nossa Senhora do Carmo foram conduzidos em procissão até a paróquia de Nossa Senhora da Ajuda. Foi uma mulher de profunda fé, de virtudes teológicas, uma mulher de profunda comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo muito atenta ao mundo e às necessidades dos mais necessitados. O Beato Padre Vítor, agora venerável Nossa Mãe, inspiram o apelo à santidade que é para toda a igreja. Ela vivia numa simplicidade, numa proximidade imensa, tanto conosco como suas filhas e irmãs. O soar do sino anunciou o início da celebração. A leitura do decreto oficializa a elevação de Nossa Mãe, a Venerável. Reconhecer o exercício heróico das virtudes teologais, cardeais e afins por parte da serva de Deus. Pelo ato, Madre Teresa é considerada intercessora da Igreja. O Senhor haverá de providenciar no tempo oportuno o milagre para a beatificação e certamente também para a canonização. No ofertório, as lamparinas levadas até o altar representam as 11 virtudes em grau heróico. Em 16 de julho de 1962, Madre Teresa Margarida do Coração de Maria e mais 7 irmãs começaram a sua missão à frente do Carmelo de São José. 60 anos depois, Nossa Mãe permanece acolhendo as súplicas daqueles que invocam a sua intercessão. Não tem como expressar o tamanho da emoção hoje, né? É uma grande graça para nós nessa data tão especial, como conterrâneos de Madre Teresa Margarida, estarmos aqui nessa celebração. Nossa Mãe é exemplo de vida cristã para milhares de fiéis e religiosas carmelitas, que perseveram na missão de entrega a Deus pela humanidade. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Olha, a seguir você acompanha a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você.